O botão estourou no meio da reunião. Olhares se viraram. O silêncio ficou pesado. Até que o chefe se aproximou, calmo demais, e disse: "Deixa que eu cuido disso." Um gesto simples, uma tensão inesperada e um momento que mudou completamente a dinâmica entre eles. A sala de reuniões do 23º andar da Torre Empresarial Paulista estava mergulhada em uma tensão quase palpável. Marina Santos ajustou discretamente a gola da blusa branca enquanto organizava os últimos relatórios sobre a mesa de vidro. As luzes de LED refletiam no piso polido, criando um ambiente moderno e intimidador que ela já conhecia bem depois de 3 anos trabalhando na Mendes em Associados. 5 minutos para a chegada dos investidores, anunciou Rafael Mendes, entrando na sala com passos firmes e seguros. Aos 34 anos, ele comandava a empresa de consultoria financeira com uma autoridade natural que fazia até os executivos mais experientes prestarem atenção. Seu terno grafite estava impecável, como sempre, e os cabelos escuros, perfeitamente alinhados, não mostravam um fio fora do lugar. Marina sentiu o coração acelerar, mas não apenas pela reunião que se aproximava. Há meses ela notava como Rafael a observava durante as apresentações, um olhar que ia além da avaliação profissional. Era algo que ela tentava ignorar, especialmente considerando que ele era seu chefe direto. "Marina, você está com os números da projeção trimestral?" A voz de Rafael interrompeu seus pensamentos. "Sim, senhor. Tudo revisado e conferido 3 vezes." Ela respondeu, levantando-se para entregar a pasta. O movimento fez com que sentisse uma leve pressão na blusa, mas ela não deu importância. A equipe começou a se posicionar ao redor da mesa oval. Além de Marina e Rafael, estavam presentes Carlos, o diretor comercial, e Patrícia, a coordenadora de projetos. O clima era de expectativa máxima. Os investidores alemães da Schmidt Industries representavam o maior contrato que a empresa já havia tentado fechar. "Lembrem-se, essa apresentação pode mudar o futuro da nossa empresa", disse Rafael, ajustando a gravata azul marinho. "Marina, você ficará responsável pela parte financeira. Sei que pode contar com sua expertise." O elogio a fez corar ligeiramente. Rafael raramente demonstrava aprovação de forma tão direta. Marina alisou a saia preta e verificou se tudo estava no lugar. A blusa branca de seda, comprada especialmente para ocasiões importantes, a deixava elegante e profissional. "Eles estão subindo", anunciou a secretária pelo interfone. Rafael posicionou-se na cabeceira da mesa, irradiando confiança. Marina ficou à sua direita, com o notebook aberto e os relatórios organizados. Ela podia sentir o perfume masculino e discreto que ele usava, uma fragrância que havia se tornado familiar nos últimos meses de trabalho próximo. A porta se abriu e 3 executivos alemães entraram, liderados por Klaus Schmidt, um homem de 60 anos com óculos de armação dourada e expressão séria. Os cumprimentos foram formais, mas cordiais. Marina notou como Rafael mudava sua postura quando estava em modo executivo, mais imponente, mais distante. "Bem-vindos a Mendes em Associados", disse Rafael em inglês fluente. "Esperamos que esta parceria seja o início de uma colaboração muito frutífera." A apresentação começou de forma perfeita. Carlos falou sobre a visão da empresa, Patrícia apresentou os projetos anteriores e então chegou a vez de Marina. Ela se levantou, respirou fundo e começou a expor os números que havia preparado com tanto cuidado. "Como podem observar neste gráfico, nossa projeção de crescimento para o próximo trimestre é de 23%. Ela disse, apontando para a tela. "O investimento alemão poderia aumentar isso para 35%. Klaus Schmidt fez algumas perguntas técnicas que Marina respondeu com precisão. Ela sentia a confiança crescendo, especialmente quando notou o olhar de aprovação de Rafael. Tudo estava correndo perfeitamente. Foi quando ela se virou para pegar o próximo relatório que aconteceu. O movimento brusco para alcançar os papéis na extremidade da mesa foi tudo que bastou. Marina sentiu algo estalar e, numa fração de segundo, percebeu que o botão central da sua blusa havia saltado, abrindo a peça e expondo seu sutiã de renda clara para toda a sala. O silêncio foi instantâneo e mortal. Klaus Schmidt piscou algumas vezes, claramente constrangido. Os outros investidores desviaram o olhar para os papéis, tentando ser discretos. Carlos ficou vermelho
e Patrícia arregalou os olhos sem saber como reagir. Marina sentiu o mundo desabar. Seus braços se cruzaram instintivamente sobre o peito, tentando cobrir a abertura, mas o estrago estava feito. Desculpem-me, ela murmurou, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. A sala parecia ter aumentado de temperatura em 10 graus. Todas as horas de preparação, todos os cálculos perfeitos, toda a sua credibilidade profissional pareciam ter voado pela janela junto com aquele maldito botão. Foi então que Rafael agiu. Sem hesitação, ele retirou o blazer do terno e se aproximou de Marina com movimentos calmos e determinados. Acontece com qualquer um, disse ele em voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem, enquanto colocava o blazer sobre os ombros dela. A qualidade das roupas hoje em dia não é mais como antigamente. O gesto foi tão natural e protetor que transformou completamente a atmosfera da sala. Em vez de um momento constrangedor, tornou-se quase íntimo. O blazer de Rafael, ainda quente do seu corpo e impregnado daquele perfume familiar, envolveu Marina como um abraço. Ela olhou para ele, surpresa com a gentileza, e viu algo nos olhos escuros dele que nunca havia notado antes. Uma ternura genuína, quase vulnerável. Klaus, Rafael continuou dirigindo-se aos investidores com um sorriso desarmante. No Brasil temos um ditado: quem não arrisca, não petisca. Às vezes os melhores negócios vêm acompanhados de pequenos imprevistos que testam nossa capacidade de adaptação. O executivo alemão, claramente impressionado com a elegância da situação, sorriu pela primeira vez desde que chegara. Na Alemanha dizemos algo parecido. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. O que não nos mata nos torna mais fortes. Marina ajustou o blazer, que ficava grande demais para ela, mas a fazia sentir-se protegida. Rafael havia transformado sua humilhação em uma demonstração de liderança e humanidade. Ela o olhou com uma gratidão que ia muito além do profissional. Se me permitem continuar, Marina disse, recuperando a composure, gostaria de mostrar como nossa empresa se adapta rapidamente às mudanças do mercado, exatamente como acabamos de demonstrar aqui. A risada de Klaus quebrou definitivamente o gelo. Por favor, continue. Estou ansioso para ver esses números. O resto da apresentação fluiu de forma surpreendentemente natural. Marina, protegida pelo blazer de Rafael, sentia-se estranhamente mais confiante do que antes. O tecido masculino contra sua pele a lembrava constantemente da gentileza inesperada dele, de como ele havia transformado seu pior momento profissional em algo quase romântico. Quando os investidores finalmente saíram, prometendo uma resposta em 48 horas, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Carlos e Patrícia se retiraram discretamente, murmurando sobre a reunião ter corrido surpreendentemente bem, considerando. Marina e Rafael ficaram sozinhos. Ela começou a tirar o blazer, mas ele levantou a mão. Fique com ele até chegar em casa, disse Rafael, afrouxando a gravata. Sem o blazer, a camisa branca marcava melhor seu físico atlético. E Marina? Sim, você foi brilhante hoje. O incidente não mudou nada disso. Ela sentiu o coração disparar novamente, mas desta vez por um motivo completamente diferente. Obrigada, Rafael, pelo blazer e por tudo. Eles se entreolharam por um momento que pareceu durar mais do que deveria. Marina podia jurar que via algo mudando na expressão dele, uma barreira sendo baixada lentamente. Bom, ele disse finalmente, voltando a juntar seus papéis. Acho melhor irmos, foi um dia longo. Mas enquanto Marina arrumava suas coisas, ainda envolvida no blazer que cheirava a ele, ela sabia que algo havia mudado irrevocavelmente entre eles, e pela primeira vez em muito tempo, ela não conseguia decidir se isso a assustava ou a emocionava. Marina dirigiu pelas ruas de São Paulo ainda vestindo o blazer de Rafael. O trânsito da Marginal Pinheiros estava mais lento que o usual, dando-lhe tempo demais para pensar no que havia acontecido naquela tarde. Toda vez que mudava de marcha, o tecido masculino roçava em sua pele, lembrando-a do momento em que ele havia se aproximado para protegê-la. Seu apartamento no Itaim Bibi era pequeno, mas acolhedor. Havia economizado cada centavo por 2 anos para conseguir se mudar do quarto alugado na Zona Leste e ter, finalmente, um lugar só seu. As paredes decoradas com plantas e fotografias de viagens que ainda sonhava em fazer
contrastavam com a tensão que sentia nos ombros. Pendurou o blazer cuidadosamente no cabide da entrada, hesitando antes de soltá-lo. Era apenas uma peça de roupa, ela dizia a si mesma, mas parecia carregar algo mais. Preparou um chá de camomila e se instalou no sofá bege, tentando processar os eventos do dia. Rafael Mendes sempre havia sido um enigma para ela. Nos 3 anos trabalhando na empresa, ela o via como um chefe competente, mas distante. Ele tratava todos com profissionalismo, nunca demonstrava favoritismo e raramente socializava com a equipe. Marina havia construído uma imagem dele como alguém completamente focado nos negócios, talvez até um pouco frio, mas hoje ela viu algo diferente. A forma como ele havia reagido, sem hesitação, sem julgamento, era como se ele soubesse exatamente o que ela precisava naquele momento. E os olhos dele, quando a protegeu com o blazer, tinham uma intensidade que a fazia questionar tudo o que pensava conhecer sobre ele. O celular vibrou, interrompendo suas reflexões. Era uma mensagem de Carla, sua melhor amiga desde a faculdade de administração. Como foi a reunião importante hoje? Conseguiu impressionar os alemães? Marina digitou e apagou a resposta 3 vezes antes de escrever. Foi complicada. Te conto amanhã. Não conseguia explicar em uma mensagem o turbilhão de emoções que estava sentindo. Como explicar que um botão estourado havia mudado completamente sua percepção sobre seu chefe? Como explicar que ainda conseguia sentir o perfume dele no blazer pendurado ali perto? Tomou um banho longo, tentando relaxar os músculos tensos, mas sua mente continuava voltando para aquele momento na sala de reuniões. A expressão de Rafael quando a olhou, a naturalidade com que a protegeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Antes de dormir, Marina passou mais uma vez pela entrada e tocou levemente o blazer. Amanhã ela teria que devolvê-lo, e de alguma forma, essa perspectiva a entristecia. Do outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento cobertura na Vila Madalena, olhando pela janela panorâmica as luzes de São Paulo. O apartamento, decorado por uma designer cara, refletia sucesso, mas sempre lhe pareceu frio demais. Esta noite, porém, ele mal notava o ambiente ao seu redor. Havia tirado a gravata assim que chegou em casa, mas ainda vestia a camisa social branca. Sem o blazer, sentia-se estranhamente incompleto, como se tivesse deixado mais do que uma peça de roupa com Marina. A reação dele naquela sala havia sido instintiva. Ver Marina constrangida, vulnerável, havia despertado algo nele que nem sabia que existia. Um impulso protetor tão forte que agiu sem pensar nas consequências ou na adequação do gesto. Rafael sempre se orgulhara do controle que tinha sobre suas emoções, especialmente no trabalho. Era algo que aprendera desde jovem, quando assumiu a empresa que o pai havia construído. Nunca misture pessoal com profissional. Era o mantra que o guiava há mais de uma década. Mas Marina, havia algo nela que desafiava todas as suas regras autoimpostas. A dedicação dela, a forma inteligente como analisava problemas complexos, o jeito como mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Ele havia notado esses detalhes muito antes do incidente de hoje, e isso o incomodava profundamente. Serviu-se de um uísque e se acomodou na poltrona de couro italiano, tentando colocar os pensamentos em ordem. Marina trabalhava diretamente para ele. Ela dependia de suas avaliações para crescer na carreira. Qualquer envolvimento pessoal seria inadequado, potencialmente prejudicial para ambos. Mas quando a viu naquela sala, exposta e claramente mortificada, todas essas considerações racionais desapareceram. Ele só queria protegê-la, cuidar dela, e a intensidade desse sentimento o assustava. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, como todas as noites há 2 anos, desde que seu pai falecera. Rafael, meu filho, como foi o dia na empresa? Foi bom, mãe. A reunião com os alemães correu bem. Ótimo, seu pai ficaria orgulhoso. E quando você vai me trazer uma nora? Não posso esperar eternamente pelos netos. Rafael suspirou. Essa conversa se repetia com frequência preocupante. Mãe, estou focado na empresa agora. A empresa vai bem sozinha por algumas horas, Rafael. Você precisa viver também. Depois que desligou, ele ficou pensando nas palavras da mãe. Viver também. Há quanto tempo ele não pensava em sua vida pessoal
como algo além de encontros casuais e jantares de negócios? Olhou para o blazer, que normalmente ficaria pendurado no quarto, e sentiu uma estranha sensação de antecipação pela manhã seguinte. Veria Marina novamente, ela devolveria sua roupa e então... Então o quê? Rafael terminou o uísque e foi para o quarto, sabendo que seria uma noite longa de sono agitado. Marina chegou à empresa 20 minutos mais cedo que o habitual, carregando uma sacola com o blazer cuidadosamente dobrado. Havia passado mais tempo do que o normal se arrumando, escolhendo uma blusa azul marinho de gola alta, nada que pudesse dar errado desta vez, e uma saia lápis preta que a deixava elegante e profissional. O andar executivo ainda estava relativamente vazio quando ela chegou. A luz natural da manhã entrava pelas grandes janelas, criando um ambiente mais acolhedor do que na tarde anterior. Marina foi direto para sua mesa, tentando manter a rotina normal, mas seus olhos se desviavam constantemente para a porta do escritório de Rafael. Chegou cedo hoje, comentou Patrícia, aparecendo com uma xícara de café fumegante. Ainda está pensando na reunião de ontem? Um pouco, Marina admitiu ligando o computador. E você? O que achou da reação dos alemães? Sinceramente, Patrícia se aproximou e baixou a voz. Acho que o Rafael salvou a situação de forma brilhante. Qualquer outro chefe teria deixado você se virar sozinha ou tornado tudo ainda mais constrangedor. Marina sentiu o rosto esquentar. Foi muito gentil da parte dele. Gentil? Patrícia arqueou uma sobrancelha. Marina, eu trabalho aqui há 5 anos e nunca vi o Rafael agir de forma tão pessoal. Ele é sempre correto, mas distante. Ontem foi diferente. Antes que Marina pudesse responder, a voz familiar de Rafael ecoou pelo corredor. Bom dia, pessoal. Ele apareceu usando um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. Os cabelos estavam levemente úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho, e havia algo diferente em sua expressão, menos formal do que de costume. Bom dia, senhor, Marina disse, levantando-se. Eu trouxe seu blazer. Ah, sim. Rafael parou ao lado da mesa dela, mais próximo do que normalmente ficaria. Obrigado. Espero que tenha chegado bem em casa ontem. Cheguei sim, e obrigada novamente. O senhor foi muito... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Atencioso. Eles se entreolharam por um momento que pareceu se estender além do profissional. Rafael abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Patrícia interrompeu. Rafael, Klaus Schmidt ligou há pouco. Disse que quer marcar outra reunião para hoje à tarde. Parece que eles ficaram impressionados com a apresentação. Excelente notícia, Rafael disse, mas seus olhos permaneceram em Marina por mais alguns segundos antes de se voltar para Patrícia. Pode agendar para as 3 horas? E certifique-se de que Marina esteja presente. Eles fizeram questão de mencionar que gostaram da análise financeira dela. Marina sentiu uma onda de satisfação profissional, mas também algo mais. A forma como Rafael havia enfatizado sua importância na reunião, o orgulho discreto em sua voz. Claro, ela respondeu. Vou preparar alguns cenários adicionais para a apresentação. Ótimo. Marina, pode vir ao meu escritório quando tiver um momento? Gostaria de revisar alguns pontos antes da reunião. Quando Rafael se afastou, Patrícia sussurrou. Viu? Diferente. Marina pegou a sacola com o blazer e se dirigiu ao escritório dele. A porta estava entreaberta e ela bateu levemente antes de entrar. O ambiente era elegante, mas funcional, com uma mesa de mogno, estantes repletas de livros de economia e uma vista privilegiada da cidade. Feche a porta, por favor, Rafael disse, sem olhar para cima dos papéis que analisava. Marina obedeceu, sentindo o coração acelerar ligeiramente. Eles raramente ficavam sozinhos no escritório com a porta fechada. Sente-se, ele indicou uma das poltronas em frente à mesa. Primeiro quero que saiba que a reação dos alemães foi excelente. Klaus me ligou pessoalmente esta manhã para elogiar sua competência. Que bom, Marina sorriu, relaxando um pouco. Segundo, Rafael se levantou e contornou a mesa, sentando-se na poltrona ao lado dela, em vez de manter a barreira formal da mesa entre eles. Quero me desculpar pelo que aconteceu ontem. Se desculpar? Marina ficou confusa. Pelo quê? O senhor me ajudou. Exatamente por isso. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina percebeu que ele fazia quando estava nervoso. Minha reação foi impulsiva, talvez inadequada,
considerando nossa relação profissional. Marina sentiu uma pontada de decepção. O senhor se arrependeu? Não, ele respondeu rápido demais, revelando mais do que pretendia. Quer dizer, é complicado, Marina. Você trabalha para mim. Há protocolos, políticas da empresa, protocolos que dizem que um chefe não pode ser gentil com uma funcionária. Rafael a olhou diretamente, e Marina viu aquela mesma intensidade de ontem em seus olhos. Gentileza é uma coisa. O que eu senti quando a vi constrangida, isso foi além da gentileza. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina podia ouvir o próprio coração batendo e se perguntou se ele também conseguia escutar. Rafael, ela disse suavemente, usando seu nome sem o título formal pela primeira vez. O que exatamente o senhor sentiu? Ele se inclinou ligeiramente para a frente, diminuindo a distância entre eles. Uma vontade de protegê-la que não tem nada a ver com o trabalho. E isso me assusta, Marina, porque não posso colocá-la em uma posição difícil na empresa. Não posso... O interfone interrompeu. Rafael, os alemães chegaram mais cedo. Estão subindo. Rafael suspirou e se levantou, a máscara profissional voltando ao lugar. Continuamos essa conversa depois. Marina ficou sentada por mais alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Rafael havia admitido, quase confessado, que sentia algo por ela. Algo que o assustava tanto quanto a emocionava. Quando finalmente se levantou para sair, esqueceu completamente da sacola com o blazer ao lado da poltrona. A segunda reunião com os alemães correu de forma ainda mais suave que a primeira. Marina apresentou os cenários adicionais com confiança renovada, usando uma blusa que havia verificado 3 vezes antes de sair de casa. Klaus Schmidt fez perguntas técnicas específicas, demonstrando interesse genuíno no projeto, e ao final da apresentação apertou a mão de Rafael com um sorriso satisfeito. Vocês têm nossa aprovação para a primeira fase, disse Klaus em inglês. Esperamos iniciar a parceria no próximo mês. Quando os investidores saíram, a equipe comemorou discretamente. Carlos abriu uma garrafa de espumante que guardava em seu escritório para ocasiões especiais. E até mesmo Rafael, normalmente contido, permitiu-se um sorriso genuíno. Brindemos ao nosso maior contrato, disse Rafael, erguendo a taça. E especialmente a Marina, que foi fundamental para conquistar a confiança dos alemães. Marina sentiu o rosto aquecer com o elogio público. Os olhos de Rafael encontraram os dela por um momento prolongado antes dele se virar para conversar com Carlos sobre os próximos passos do projeto. 2 horas depois, quando a comemoração improvisada terminou e os colegas começaram a se dispersar, Marina lembrou-se da sacola esquecida no escritório de Rafael. Ela bateu na porta, mas não obteve resposta. Através do vidro fosco, viu que ele estava ao telefone, gesticulando de forma aparentemente tensa. Marina hesitou, mas decidiu entrar discretamente para recuperar a sacola. Rafael estava de costas para a porta, falando em voz baixa, mas claramente irritado. Mãe, já disse que não posso simplesmente aparecer no jantar com alguém, dizia ele. Não é assim que as coisas funcionam. Não é porque estou muito exigente. Claro que quero uma família, mas no momento certo, com a pessoa certa... Marina congelou. Não deveria estar ouvindo aquilo. Começou a recuar silenciosamente, quando Rafael se virou e a viu. A expressão dele mudou instantaneamente de frustração para surpresa. Mãe, preciso desligar. Conversamos depois. Ele encerrou a ligação e olhou para Marina. Desculpe, você precisava de alguma coisa? Esqueci a sacola, Marina disse, apontando para a poltrona. Não queria interromper. Eu posso voltar depois? Não precisa. Rafael foi até a poltrona e pegou a sacola. Aqui está. Eles ficaram parados um diante do outro, a tensão da conversa interrompida pela manhã, ainda pairando no ar. Marina podia sentir que ele queria dizer algo, assim como ela queria abordar o que haviam começado a discutir. Sua mãe parece... insistente, Marina comentou suavemente, tentando quebrar o gelo. Rafael soltou uma risada sem humor. É uma forma delicada de colocar. Ela acha que dedico tempo demais ao trabalho e pouco tempo para encontrar uma boa esposa, nas palavras dela. E acha? A pergunta escapou antes que Marina pudesse se controlar. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez se arrepender instantaneamente de ter perguntado algo tão pessoal.
Até recentemente eu concordava com ela, ele disse lentamente. Achava que tinha tempo de sobra para pensar em relacionamentos quando a empresa estivesse mais estável. E agora? Agora, Rafael se aproximou um passo. Agora estou descobrindo que algumas coisas não esperam o momento certo para acontecer. O celular de Marina vibrou, quebrando o momento. Era uma mensagem de Carla. Vai me deixar curiosa para sempre? Conta logo o que aconteceu na reunião. A distração foi suficiente para que a realidade voltasse. Marina e Rafael trabalhavam juntos. Ela dependia dele profissionalmente. Qualquer coisa que acontecesse entre eles poderia complicar tudo. Eu deveria ir, Marina disse, segurando a sacola contra o peito. Obrigada novamente pelo blazer. Marina, espere. Ela parou na porta sem se virar completamente. A conversa que começamos hoje cedo, não terminamos. Talvez seja melhor assim, ela disse suavemente. Algumas conversas são complicadas demais, ou talvez sejam as únicas que valem a pena ter. Marina finalmente se virou para olhá-lo. Rafael estava encostado na mesa, os braços cruzados, mas sua expressão era vulnerável. Rafael, ela começou, mas não conseguiu terminar. Havia muitas variáveis, muitos riscos. Boa noite. Ela saiu antes que ele pudesse responder, mas podia sentir os olhos dele em suas costas até a porta do elevador se fechar. No sábado seguinte, Marina decidiu que precisava sair de casa antes que enlouquecesse, analisando cada palavra da conversa com Rafael. Havia passado a semana inteira tentando manter a normalidade no trabalho, mas a tensão entre eles era palpável. Olhares que duravam um segundo a mais, proximidade física quando revisavam documentos, conversas que começavam profissionais e derivavam para território perigosamente pessoal. O mercado municipal estava movimentado como sempre aos sábados. Marina adorava caminhar entre as barracas coloridas, sentir o aroma das frutas frescas e especiarias, ouvir o burburinho das conversas. Era seu ritual de fim de semana para desconectar da semana corporativa. Estava escolhendo tomates quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Marina! Ela se virou e quase derrubou a sacola. Rafael estava ali, vestindo jeans escuros e uma camisa polo branca, completamente diferente do executivo de terno que ela conhecia. Parecia mais jovem, mais relaxado e definitivamente mais atraente. Rafael, o que faz aqui? Mesma coisa que você, imagino. Compras de fim de semana. Ele sorriu, e Marina percebeu que era a primeira vez que o via sorrir genuinamente, sem a máscara profissional. Minha mãe insiste que eu preciso aprender a cozinhar algo além de macarrão instantâneo. Marina riu. Macarrão instantâneo? Sério? Vergonhoso, eu sei, para um homem de 34 anos. Rafael se aproximou, olhando os tomates que ela estava escolhendo. Você cozinha bem? Razoavelmente. Minha avó me ensinou antes de morrer. Ela dizia que uma mulher independente precisa saber cuidar de si mesma. Sábia mulher. Eles caminharam juntos entre as barracas, a conversa fluindo naturalmente. Longe do ambiente corporativo, Rafael parecia completamente diferente. Ele ria com mais facilidade, fazia perguntas sobre os ingredientes e até pediu sugestões de Marina para uma receita simples. Experimente este queijo, disse Marina, oferecendo um pedacinho que o vendedor havia cortado para degustação. É de uma fazenda em Minas. Rafael provou e fechou os olhos, saboreando. Incrível, definitivamente melhor que o que compro no supermercado. Comida boa precisa de tempo e atenção, Marina disse. Não dá para ter pressa. Como muitas coisas na vida, Rafael comentou, e havia algo no tom de voz dele que fez Marina olhá-lo mais atentamente. Eles pararam em frente a uma barraca de flores, as cores vibrantes criando um cenário quase romântico. Rafael pegou uma rosa vermelha e a cheirou. Minha mãe adora rosas, ele disse, mas seus olhos estavam em Marina. Sempre dizia que elas representam sentimentos verdadeiros. E o senhor acredita nisso? Estou aprendendo a acreditar em muitas coisas que antes descartava como sentimentalismo. A tensão voltou, mais intensa por estarem em um ambiente íntimo, longe das obrigações profissionais. Marina sentiu o coração acelerar quando Rafael se aproximou um pouco mais, segurando ainda a rosa. Marina, sobre nossa conversa na empresa... Rafael, talvez não devêssemos... Por favor, me deixe terminar. Ele olhou ao redor,
verificando se havia algum conhecido por perto, depois focou nela novamente. Posso ter sido seu chefe quando nos conhecemos, mas agora você é muito mais que uma funcionária para mim. O que eu sou então? Honestamente, não sei definir. Só sei que penso em você quando deveria estar pensando em planilhas. Sei que sua risada deixa meu dia melhor. Sei que quando você fica nervosa, morde o lábio inferior e que, quando está concentrada, faz uma pequena ruga entre as sobrancelhas. Marina ficou sem palavras. Era a confissão mais sincera que já havia ouvido. Rafael, eu sei que é complicado. Sei que trabalham juntos cria problemas. Mas não posso continuar fingindo que não sinto nada. Antes que Marina pudesse responder, uma voz feminina chamou o nome de Rafael. Eles se afastaram instintivamente quando uma mulher elegante, de cerca de 50 e poucos anos, se aproximou acompanhada de um homem da mesma idade. Rafael, meu filho, que surpresa te encontrar aqui. Mãe! Rafael suspirou quase imperceptivelmente. Que bom te ver. A mulher beijou o rosto do filho e depois olhou para Marina com curiosidade mal disfarçada. E quem é esta moça encantadora? Marina Santos, minha colega de trabalho. Rafael hesitou na definição, e Marina percebeu a limitação que mesmo aquele encontro casual impunha. Prazer, senhora. Marina estendeu a mão. Helena Mendes. E este é meu marido Alberto. A mulher apertou a mão de Marina, mas seus olhos analisaram rapidamente a jovem dos pés à cabeça. Então vocês trabalham juntos? Que interessante encontrarem-se aqui no fim de semana. Pura coincidência, Marina disse rapidamente, sentindo o desconforto da situação. Ah, claro. Helena sorriu, mas havia algo calculista em sua expressão. Rafael, você não me disse que tinha colegas tão bonitas na empresa. Mãe, que bom que ele está fazendo amigos no trabalho, Alberto comentou, claramente alheio às subtilezas da conversa. O menino só pensa em trabalhar. Marina percebeu que Rafael estava ficando tenso. A espontaneidade do encontro havia se transformado em algo constrangedor. Bem, eu preciso terminar minhas compras, Marina disse, tentando facilitar a situação. Foi um prazer conhecê-los. O prazer foi nosso, querida, Helena disse. Tenho certeza de que nos veremos novamente. Marina se afastou rapidamente, mas não antes de ouvir Helena começar. Rafael, ela parece uma moça muito especial. Enquanto caminhava entre as barracas, Marina sentia uma mistura de emoções. Rafael havia praticamente se declarado para ela, mas a realidade de suas diferentes posições sociais e profissionais havia se tornado gritante na presença dos pais dele. Helena Mendes claramente vinha de um mundo muito diferente do seu, e Marina se perguntou se estava se iludindo ao pensar que algo entre ela e Rafael poderia funcionar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Desculpe a situação constrangedora. Podemos conversar segunda-feira? Marina digitou e apagou várias respostas antes de escrever. Claro, mas enquanto voltava para casa, ela se perguntava se algumas conversas não eram complicadas demais, mesmo para vale a pena ter. Segunda-feira chegou carregada de uma tensão diferente. Marina entrou na empresa 15 minutos atrasada, algo raro para ela, depois de uma noite mal dormida e uma manhã em que trocou de roupa 3 vezes. Decidira por um vestido cinza discreto, nada que chamasse atenção, nada que pudesse ser interpretado como um sinal. O encontro no mercado havia mexido com ela mais do que esperava. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Você é muito mais que uma funcionária para mim. Mas a reação da mãe dele, aquele olhar avaliativo, a lembrara brutalmente das diferenças entre eles. Bom dia, Marina, cumprimentou Patrícia, notando sua expressão preocupada. Tudo bem? Você parece abatida. Só um fim de semana agitado, Marina mentiu, ligando o computador. Rafael já chegou? Chegou cedo e já está em reunião com o Carlos. Alguma coisa sobre o projeto alemão. Marina assentiu e tentou se concentrar nos relatórios mensais, mas seus olhos se desviavam constantemente para a porta fechada do escritório de Rafael. Por volta das 10 horas, Carlos saiu da reunião parecendo satisfeito, e Rafael apareceu na porta procurando por ela. Marina, pode vir aqui um momento? Ela seguiu-o até o escritório, notando que ele deixou a porta entreaberta. Uma mudança sutil, mas significativa, considerando suas conversas anteriores. Como foi o resto do seu fim de semana? Rafael perguntou.
Mas havia uma formalidade forçada em sua voz que não existia no sábado. Tranquilo. E o seu? Interessante. Rafael se sentou atrás da mesa, mantendo a barreira física entre eles. Minha mãe fez várias perguntas sobre você. Marina sentiu o estômago se contrair. Que tipo de perguntas? O tipo que mães fazem quando acham que o filho está interessado em alguém. Rafael suspirou. Ela sugeriu que eu a convidasse para jantar em casa. E o que você disse? Disse que nossa relação é estritamente profissional. A frase foi como um balde de água fria. Marina manteve a expressão neutra, mas sentiu algo se partir dentro do peito. Entendo, foi sensato. Rafael a olhou intensamente. Mentir para minha própria mãe não me pareceu muito sensato. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina percebeu que ele estava lutando com os mesmos conflitos que ela. Rafael, talvez devêssemos mesmo manter as coisas profissionais, ela disse suavemente. O que aconteceu sábado foi um momento de confusão. No trabalho, as coisas funcionam melhor quando há limites claros. Você realmente acredita nisso? Marina forçou-se a manter contato visual. Acredito que é o mais prudente para ambos. Rafael assentiu lentamente, mas ela podia ver a decepção em seus olhos. Tem razão. Obrigado por ser a voz da razão. Sempre às ordens, Marina disse, tentando soar casual, mas a ironia amarga da frase não passou despercebida por nenhum dos dois. O resto da manhã passou em uma atmosfera estranha. Rafael estava educado, mas distante. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas sentia como se algo importante tivesse sido perdido para sempre. Por volta do meio-dia, Patrícia apareceu em sua mesa com uma expressão intrigada. Marina, tem uma mulher na recepção, perguntando por você. Disse que é a Helena Mendes, mãe do Rafael. Conhece ela? O coração de Marina parou por um segundo. Conheci no fim de semana. O que ela quer? Não disse. Só pediu para falar com você reservadamente. Marina desceu até a recepção com passos hesitantes. Helena Mendes estava lá, elegante como no sábado, mas com uma expressão mais séria. Usava um conjunto azul marinho que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina. Marina, querida, que bom te ver novamente. Senhora Mendes, que surpresa. Em que posso ajudá-la? Podemos conversar em particular? Talvez tomar um café? Marina hesitou. Aquilo não podia ser uma boa ideia, mas a curiosidade falou mais alto. Claro. Há uma cafeteria no térreo. Elas se acomodaram em uma mesa discreta no fundo da cafeteria. Helena pediu um café expresso e Marina, um cappuccino que mal conseguiria beber devido ao nervosismo. Vou direto ao ponto, querida, Helena começou, mexendo delicadamente o açúcar no café. Anotei algo entre você e meu filho no sábado. Senhora Mendes, posso assegurar que... Por favor, não me trate como se eu fosse tola. Helena sorriu, mas havia aço por trás da expressão. Sou mãe há 34 anos. Conheço meu filho e vi como ele olhava para você. Marina não sabia o que responder. Negar seria insultar a inteligência da mulher, mas confirmar seria complicar tudo ainda mais. Rafael é um homem adulto, Marina disse cuidadosamente. Suas escolhas pessoais são dele. Verdade. Mas as consequências dessas escolhas afetam toda a família. Helena se inclinou ligeiramente para a frente. Marina, posso chamá-la assim? Você parece uma moça inteligente e ambiciosa. Certamente entende que algumas situações são complicadas. Se a senhora está sugerindo que eu não sou adequada para seu filho, não estou sugerindo nada. Estou sendo direta. Helena tomou um gole do café. Rafael precisa de alguém que entenda o mundo dele, as expectativas que vêm com a posição que ele ocupa. Alguém que possa circular nos mesmos círculos sociais, que entenda as nuances dos negócios familiares. Marina sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz calma. E a senhora acha que eu não entendo? Acho que você é uma funcionária muito competente, querida, mas há uma diferença entre competência profissional e adequação social. A frase foi como um tapa na cara. Marina colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Senhora Mendes, agradeço a franqueza, mas posso assegurar que não há nada entre seu filho e eu, além de uma relação profissional. Ótimo. Esperava ouvir isso. Helena sorriu com satisfaction. Rafael às vezes se deixa levar por impulsos românticos, mas sempre volta à realidade. É um homem muito responsável. Marina se levantou tentando manter a dignidade.
Se me der licença, preciso voltar ao trabalho. Claro, querida. Foi um prazer nossa conversa. Enquanto voltava para o elevador, Marina sentia o rosto queimar de humilhação e raiva. A mensagem havia sido clara. Ela não era boa o suficiente para Rafael Mendes, e sua mãe havia vindo pessoalmente para deixar isso bem claro. Marina voltou para sua mesa tentando parecer normal, mas Patrícia a observou com preocupação. Tudo bem? Você está pálida. Estou boa. Só um mal-entendido. Mas não estava boa. As palavras de Helena ecoavam em sua mente como veneno. Adequação social, círculos sociais, impulsos românticos. Cada frase era uma lembrança brutal de seu lugar na hierarquia social. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar na conversa. Havia algo na forma como Helena falara que sugeria que aquele tipo de intervenção já havia acontecido antes. Quantas outras mulheres Rafael havia se deixado levar por impulsos românticos antes de voltar à realidade? Por volta das 3 horas, Rafael apareceu em sua mesa. Marina, minha mãe esteve aqui? Ela olhou para ele, vendo-o com outros olhos. O homem que havia segurado a rosa no mercado, que havia confessado pensar nela quando deveria estar pensando em planilhas, de repente parecia distante novamente. Esteve. Quis conhecer melhor uma funcionária da empresa. Rafael franziu o senho. O que ela disse? Nada demais. Conversa de cortesia. Marina podia ver que ele não acreditava, mas não insistiu. Em vez disso, ele hesitou por um momento antes de falar. Marina, sobre nossa conversa hoje cedo, está tudo certo, Rafael. Como eu disse, é melhor mantermos as coisas profissionais. Ele a estudou por um momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Tem certeza? Absoluta. Rafael assentiu lentamente e se afastou, mas Marina podia sentir que ele sabia que algo havia mudado. O resto da tarde passou lentamente. Marina terminou suas tarefas mecanicamente, contando os minutos até poder sair. Quando finalmente chegou em casa, ligou imediatamente para Carla. Preciso desabafar, disse assim que a amiga a atendeu. Finalmente, estava achando que você tinha desaparecido. Conta tudo. Marina relatou toda a situação. O botão, o blazer, as conversas tensas, o encontro no mercado e finalmente a visita de Helena. Espera aí, Carla interrompeu. A mãe dele foi até sua empresa para te desencorajar? Basicamente sim. E sabe o que é pior? Ela tem razão. Como assim? Carla, o Rafael é dono de uma empresa multimilionária. A família dele provavelmente tem mais dinheiro do que posso imaginar. Eu sou uma analista financeira que mora em um apartamento de 1 quarto no Itaim. Que futuro poderia ter entre nós? Marina Santos, não posso acreditar que estou ouvindo isso de você. A voz de Carla estava indignada. Desde quando você se deixa intimidar por esnobismo? Não é esnobismo, é realidade. É medo. Você está com medo de se arriscar com alguém que realmente importa. Marina ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. E outra coisa, Carla continuou. Se esse Rafael é homem de verdade, ele deveria ter defendido você da mãe dele, não deixado ela te humilhar. Ele nem sabe o que ela disse. Então conta para ele, vê qual é a reação. Depois que desligaram, Marina ficou olhando para o blazer, ainda pendurado no cabide da entrada. Havia esquecido de devolvê-lo novamente, e agora parecia um símbolo de tudo o que estava errado entre eles. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Rafael. Esqueci de devolver seu blazer hoje. Posso deixar na recepção amanhã cedo? A resposta veio rapidamente. Não precisa, pode ficar com ele. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo. Havia algo final naquelas palavras, como se ele também estivesse aceitando que fosse melhor encerrar aquilo antes que se complicasse mais. Naquela noite, ela dormiu mal novamente, mas desta vez não por expectativa, e sim por uma tristeza profunda que não conseguia explicar completamente. Era como se tivesse perdido algo importante antes mesmo de ter a chance de descobrir o que realmente era. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma resolução. Iria focar no trabalho, manter distância profissional de Rafael e esquecer os momentos de vulnerabilidade que haviam compartilhado. Era a decisão mais sensata. Mas quando estava se vestindo, seus olhos pousaram novamente no blazer, e por um momento ela permitiu-se lembrar de como se sentira protegida naquele tecido, do perfume masculino que ainda conseguia sentir,
da gentileza inesperada de um homem que estava aprendendo a ver com outros olhos. Talvez Carla tivesse razão. Talvez ela estivesse desistindo muito facilmente. Ou talvez Helena Mendes tivesse sido exatamente o wake-up call que ela precisava para voltar à realidade. De qualquer forma, terça-feira seria um novo dia, e ela estava determinada a manter o controle sobre seus sentimentos e sua vida profissional, mesmo que isso significasse fingir que seu coração não acelerava toda vez que via Rafael Mendes. Terça-feira trouxe uma rotina tensa e artificial. Marina chegou à empresa com 15 minutos de atraso deliberadamente, tempo suficiente para evitar encontrar Rafael no elevador ou nos corredores. Ela havia passado a noite anterior ensaiando como seria profissional e distante, como manteria a compostura, mesmo que ele tentasse conversar sobre assuntos pessoais. Mas Rafael não tentou. Durante toda a manhã, ele manteve uma distância educada, mas fria. Cumprimentou-a formalmente. Passou tarefas através de e-mails em vez de conversas presenciais, e quando precisaram revisar relatórios juntos, manteve-se estritamente nos aspectos técnicos. Era exatamente o que Marina havia pedido, mas doía mais do que ela esperava. "Vocês dois brigaram?" Patrícia perguntou durante o almoço, quando se sentaram na lanchonete da empresa. "O clima está estranho hoje." "Por que pergunta?" "Porque o Rafael está com cara de enterro desde ontem, e você está evitando olhar na direção dele. E quando trabalham juntos, parece que há uma parede de gelo entre vocês." Marina mexeu distraída na salada. "Estamos mantendo as coisas profissionais, só isso." "Marina, eu sei que não é da minha conta, mas..." Patrícia baixou a voz. "Seja lá o que aconteceu entre vocês, vocês estão sendo idiotas. É óbvio que há algo ali. Às vezes, algo não é suficiente. E às vezes é tudo o que precisamos." Naquela tarde, Marina estava organizando os arquivos do projeto alemão quando Rafael apareceu em sua mesa com uma expressão séria. "Marina, precisamos conversar. Em particular." Ela o seguiu até o escritório, notando que desta vez ele fechou a porta completamente. Rafael foi direto ao ponto. "Minha mãe me contou sobre a conversa que tiveram ontem." Marina sentiu o estômago revirar. "Contou o que exatamente?" "Que teve uma conversa esclarecedora com você sobre expectativas e adequação." Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina já aprendera a associar com sua frustração. "Que disse coisas sobre círculos sociais e diferenças de classe." Ela foi muito direta. "Ela foi uma snob preconceituosa", Rafael disse com uma raiva contida que surpreendeu Marina. "E deveria ter me procurado em vez de te humilhar." "Rafael, ela só estava protegendo você." "De quê? De ser feliz?" Ele se aproximou da mesa onde Marina estava sentada. "Você acredita no que ela disse? Que você não é adequada para mim?" Marina olhou para as próprias mãos. "Acredito que ela tem alguns pontos válidos sobre as diferenças entre nós." "Que diferenças?" "Rafael, por favor, não se faça de ingênuo." Marina finalmente o encarou. "Você é dono desta empresa, eu sou uma funcionária. Sua família tem dinheiro, tradição, expectativas sociais. A minha tem uma quitanda em Itaquera e uma aposentadoria do INSS. E isso importa para você? Deveria importar para nós dois." Rafael ficou em silêncio por um momento, estudando a expressão dela. "Sabe o que minha mãe não te contou sobre mim?" Marina balançou a cabeça. "Que meu pai construiu esta empresa do zero. Que ele começou com uma mesa na garagem de casa. E muito trabalho duro. Que minha mãe, antes de se casar, trabalhava como secretária." Rafael se sentou na beira da mesa, diminuindo a distância entre eles. "A única diferença entre você e minha família é que tivemos algumas décadas a mais para acumular patrimônio." "Rafael, e sabe o que mais? Nos últimos 3 anos, você tem sido a funcionária mais competente, mais dedicada e mais íntegra que já conheci. Qualquer empresa brigaria para ter alguém como você." Marina sentiu os olhos arderem. "Por que está me dizendo isso?" "Porque não vou deixar minha mãe, ou você, ou qualquer outra pessoa decidir por mim o que é melhor para minha vida." Rafael se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. "E porque você merece saber que tem valor muito além do seu salário ou seu código postal." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina sentia o coração batendo forte, mas ainda havia dúvidas que a impediam de se entregar completamente àquele momento. "E o que você propõe?" Ela perguntou suavemente.
Rafael se virou para ela. Que paremos de fugir do óbvio. Que admitamos que há algo especial entre nós e que vale a pena explorar, independentemente das complicações. As complicações são reais, Rafael. Trabalho para você. Dependo desta empresa para pagar minhas contas. Se algo der errado, então vamos fazer dar certo. A simplicidade da resposta a deixou sem palavras. Rafael se aproximou novamente, parando a poucos centímetros dela. Marina, posso fazer uma pergunta? Se você não trabalhasse aqui, se não houvesse complicações profissionais ou familiares, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? A pergunta foi direta, vulnerável e completamente disarming. Marina olhou nos olhos dele e viu a mesma incerteza que sentia. Sim, ela admitiu em voz baixa. Então, jante comigo. Rafael, não podemos simplesmente ignorar a realidade. Não estou sugerindo que ignoremos nada. Estou sugerindo que enfrentemos juntos. Ele estendeu a mão para ela. Um jantar. Uma noite onde não somos chefe e funcionária. Onde não pensamos em complicações. Apenas duas pessoas que se interessam uma pela outra. Marina olhou para a mão estendida. Sabia que se a pegasse, estaria cruzando uma linha da qual talvez não houvesse volta. Mas também sabia que, se não pegasse, passaria o resto da vida se perguntando e se. Lentamente, ela estendeu a própria mão e tocou a dele. O restaurante que Rafael escolheu era elegante, mas acolhedor, localizado em uma rua tranquila da Vila Madalena. Marina havia trocado de roupa 3 vezes antes de sair de casa, finalmente decidindo por um vestido preto simples e discreto, elegante o suficiente para o ambiente, mas não tão formal que parecesse estar tentando impressionar. Quando chegou, Rafael já estava esperando em uma mesa reservada no canto do restaurante, longe de olhares curiosos. Ele usava uma camisa azul clara sem gravata, o que o deixava mais relaxado do que ela estava acostumada a vê-lo. Você está linda, ele disse quando ela se aproximou, levantando-se para puxar a cadeira. Obrigada. Marina sentiu o rosto aquecer com o elogio. O lugar é lindo. É um dos meus preferidos. Descobri por acaso há alguns anos, quando precisava de um lugar tranquilo para pensar. O garçom trouxe o cardápio e uma garrafa de vinho tinto que Rafael havia escolhido. A princípio, a conversa foi um pouco hesitante. Depois de tantos dias de tensão, era estranho estar ali como duas pessoas normais em um encontro normal. Posso fazer uma confissão? Rafael disse enquanto esperavam a entrada. Estou nervoso. Marina riu, surpresa. Você, por quê? Porque esta é a primeira vez em muito tempo que um encontro realmente importa para mim. A sinceridade da confissão a desarmou. Para mim também. Gradualmente a conversa foi fluindo mais naturalmente. Rafael contou sobre como havia assumido a empresa após a morte do pai, as pressões e responsabilidades que vieram com a herança. Marina falou sobre sua família, sobre como havia lutado para conseguir a formação universitária e a independência financeira. Minha mãe ainda acha que deveria ter me casado com o filho da vizinha e ter dado netos para ela, Marina disse, rindo enquanto saboreava o risoto. Ela não entende por que preciso me matar de trabalhar quando poderia encontrar um bom homem para cuidar de mim. E o que você acha? Acho que quero ser capaz de cuidar de mim mesma primeiro. Independência não é só financeira, é emocional também. Rafael assentiu, admirando a convicção em sua voz. É uma das coisas que admiro em você, sua determinação. Uma das coisas? Ele sorriu e Marina notou como seus olhos brilhavam à luz das velas. Posso fazer uma lista? Agora estou curiosa. Sua inteligência, a forma como analisa problemas complexos sem perder a perspectiva humana. Como você trata todos com o mesmo respeito, independentemente da posição hierárquica. Sua risada quando acha algo realmente engraçado. Rafael fez uma pausa. E como você fica ainda mais bonita quando está concentrada. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, e também como você diz meu nome. Ele continuou, com uma intensidade crescente. No trabalho você diz senhor, formal e distante. Mas quando esquece do protocolo, quando diz apenas Rafael, há uma suavidade na sua voz que me faz querer ouvir meu nome para sempre na sua boca. O restaurante ao redor pareceu desaparecer. Marina sentia como se estivessem em uma bolha particular, onde apenas eles dois existiam. Você está tornando muito difícil manter a perspectiva profissional, ela murmurou.
Bom, porque esta noite não somos profissionais. Esta noite somos apenas Rafael e Marina. Durante a sobremesa, ele contou sobre seus sonhos além da empresa, lugares que queria visitar, livros que queria escrever quando se aposentasse, a vontade de fazer algo que importasse além de lucros e relatórios financeiros. E você? Ele perguntou. Se pudesse fazer qualquer coisa, sem limitações financeiras ou profissionais, o que faria? Marina pensou por um momento. Acho que viajaria. Não turismo comum, mas viagens com propósito. Trabalharia com microfinanças em países em desenvolvimento. Ajudaria pequenas empresas a crescer. Usaria o que aprendi aqui para fazer diferença real na vida das pessoas. Por que não faz isso? Dinheiro, experiência, medo. Ela riu. As limitações usuais. Sabe que isso não precisa ser um sonho impossível, né? Com sua experiência e competência, há várias organizações que... Rafael, não vamos falar de trabalho. Marina o interrompeu suavemente. Lembra, esta noite somos apenas duas pessoas normais. Ele sorriu e levantou a taça de vinho. Tem razão. Um brinde, então. A sermos apenas Rafael e Marina. A sermos apenas Rafael e Marina. Ela repetiu, tocando sua taça na dele. Quando saíram do restaurante, era quase meia-noite. Rafael insistiu em acompanhá-la até o carro, e eles caminharam lentamente pela rua silenciosa, como se quisessem prolongar a noite. Marina, Rafael disse quando chegaram ao carro dela. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu te beijasse agora, você me daria um tapa ou me beijaria de volta? A pergunta a pegou desprevenida, e ela riu nervosamente. Acho que só há um jeito de descobrir. Rafael se aproximou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Quando ficaram a poucos centímetros de distância, ele tocou levemente o rosto dela. Tem certeza? Em resposta, Marina se aproximou e eliminou a distância entre eles. O beijo foi suave primeiro, quase hesitante, como se ambos estivessem testando o terreno desconhecido. Mas quando Marina respondeu, aprofundando o contato, algo se liberou entre eles. Era tudo aquilo que haviam reprimido nas últimas semanas: desejo, ternura, uma conexão que ia muito além do físico. Quando finalmente se separaram, ficaram abraçados por um momento, respirações entrelaçadas. Isso muda tudo, Marina sussurrou. Eu espero que sim, Rafael respondeu, beijando sua testa. Porque não quero voltar a fingir que não sinto nada por você. Marina se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. E amanhã, quando voltarmos ao trabalho? Amanhã descobriremos como equilibrar isso, juntos. Enquanto dirigia para casa, Marina sentia uma mistura de euforia e ansiedade. Havia cruzado uma linha importante naquela noite, e não havia volta. O gosto do beijo de Rafael ainda estava em seus lábios. A sensação das mãos dele em seu rosto ainda a fazia arrepiar. Pela primeira vez em semanas, ela foi dormir sorrindo, mesmo sabendo que as complicações reais estavam apenas começando. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha de irrealidade. Por alguns segundos, pensou que o jantar com Rafael havia sido um sonho particularmente vívido. Mas quando viu o vestido preto ainda pendurado na cadeira e sentiu o gosto fantasma do beijo, ainda em seus lábios, a realidade a atingiu com força total. Ela havia beijado seu chefe. Mais que isso, havia sentido algo profundo e verdadeiro naquele beijo. O caminho para o escritório foi uma montanha-russa emocional. Um momento ela sorria, lembrando da conversa no restaurante. No outro, sentia o estômago revirar pensando em como seria enfrentar Rafael no ambiente de trabalho. Como agiriam um com o outro? Como manteriam a profissionalidade depois da intimidade da noite anterior? Chegou ao escritório 15 minutos mais cedo que o usual, esperando ter tempo para se organizar mentalmente antes dos primeiros encontros do dia. Mas quando saiu do elevador, Rafael já estava lá encostado na mesa dela com 2 xícaras de café. Bom dia, ele disse suavemente, estendendo uma das xícaras para ela. Estava usando um terno cinza que realçava seus olhos, e havia algo diferente em sua expressão, mais leve, mais aberto. Bom dia. Marina aceitou o café, seus dedos roçando nos dele durante a troca. Mesmo esse contato mínimo enviou uma corrente elétrica pelo seu braço. Obrigada. Como dormiu? A pergunta parecia casual,
mas havia uma intimidade na forma como ele a fez que deixou claro que não estavam mais apenas seguindo protocolos profissionais. Bem, e você? Melhor do que há semanas. Rafael sorriu, e Marina sentiu o coração acelerar. Marina, sobre hoje... Rafael... Patrícia apareceu com uma pilha de documentos, interrompendo o momento. Os alemães ligaram. Querem antecipar a reunião de acompanhamento para esta manhã. Conseguem estar aqui às 10? Rafael suspirou quase imperceptivelmente. Claro. Marina, você tem as projeções atualizadas? Sim, senhor. A palavra senhor saiu automaticamente, e Marina viu um pequeno sorriso aparecer no canto da boca de Rafael. Perfeito. Nos vemos na sala de reuniões em 1 hora. Enquanto ele se afastava, Marina percebeu que, por mais estranho que fosse, conseguiriam manter a profissionalidade no trabalho. Havia uma nova camada de compreensão entre eles, mas isso não comprometia sua capacidade de trabalhar juntos. A reunião com os alemães correu excepcionalmente bem. Klaus Schmidt elogiou os progressos iniciais do projeto e confirmou o próximo investimento. Marina apresentou as projeções com confiança renovada e notou como Rafael a observava com orgulho discreto durante sua exposição. Excelente trabalho da equipe, disse Klaus no final. Especialmente as análises da senhora Santos, muito precisas. Quando os alemães saíram, a equipe comemorou mais uma vez. Desta vez, quando Rafael ergueu a taça para um brinde, seus olhos encontraram os de Marina por um momento prolongado. A nossa equipe é excepcional, ele disse. E aos novos começos. Marina sabia que o brinde não era apenas sobre o projeto alemão. Durante o almoço, Rafael apareceu discretamente em sua mesa. Pode almoçar comigo hoje? Há um restaurante a 2 quadras daqui. Nada formal. Marina hesitou. Almoçar juntos seria tornar pública uma proximidade que ainda estavam aprendendo a navegar. Rafael, as pessoas podem notar. Deixe elas notarem. Não estamos fazendo nada errado. Ele baixou a voz. E preciso falar com você sobre algumas coisas. Sobre como vamos lidar com isso daqui para frente. O restaurante era pequeno e despretensioso, o tipo de lugar frequentado por executivos em almoços rápidos de trabalho. Eles se sentaram em uma mesa no fundo, longe das janelas. Como está se sentindo hoje? Rafael perguntou assim que fizeram os pedidos. Honestamente, confusa, feliz, ansiosa, tudo ao mesmo tempo. Bem-vinda ao meu mundo há 3 semanas, ele riu. Marina, preciso te contar algumas coisas. Primeiro conversei com minha mãe hoje cedo. Marina sentiu o estômago se contrair. O que disse para ela? A verdade. Que gosto de você, que vou continuar vendo você, e que se ela tiver problema com isso, o problema é dela, não meu. Rafael, você não precisava... Precisava sim. Sua expressão ficou séria. Ninguém, nem minha própria mãe, vai interferir na minha vida pessoal. E especialmente, não vai humilhar alguém de quem gosto. O coração de Marina saltou ao ouvir alguém de quem gosto, mas ela ainda estava preocupada. E como ela reagiu? Como esperado. Drama, lágrimas, ameaças de deserdação. Rafael fez um gesto dismissivo. Ela vai superar. Sempre supera quando não consegue me controlar. E se não superar? Então esse será o problema dela, não nosso. Rafael pegou a mão de Marina sobre a mesa. Marina, não vou deixar ninguém me dizer com quem posso ou não posso estar. E especialmente não quando se trata de alguém tão incrível quanto você. Marina olhou para as mãos deles entrelaçadas. Era a primeira vez que se tocavam em público e, apesar do nervosismo, sentia-se certo. E sobre o trabalho? Ela perguntou. Como vamos separar as coisas? Vamos estabelecer regras claras. No escritório, mantemos a profissionalidade total. Nada de demonstrações públicas, nada que possa comprometer nossa credibilidade ou a da empresa. Rafael apertou sua mão levemente. Mas fora do escritório somos apenas Rafael e Marina. E se não der certo? E se tentarmos e não funcionar? Rafael ficou quieto por um momento, considerando a pergunta. Então enfrentaremos isso quando acontecer. Mas Marina, se não tentarmos, vamos passar o resto da vida nos perguntando e se? E eu não quero viver assim. Quando voltaram ao escritório, caminharam separadamente, mantendo a distância profissional. Mas Marina sentia uma leveza no peito que não experimentava há semanas. Pela primeira vez desde o incidente do botão, o futuro parecia cheio de possibilidades, em vez de complicações.
À tarde, enquanto trabalhava em relatórios, recebeu uma mensagem de Rafael. Jantar amanhã. Conheço um lugar que serve a melhor massa italiana da cidade. Marina sorriu enquanto digitava a resposta. Aceito, mas desta vez eu escolho a sobremesa. Combinado. E Marina? Sim? Obrigado por dar uma chance para nós. Marina olhou para a tela do celular, sentindo uma onda de emoção. Havia riscos, sim. Complicações, sim. Mas também havia algo genuíno e especial crescendo entre eles, algo que valia a pena proteger e nutrir. Quando saiu do escritório naquela tarde, Marina passou pela recepção e acenou para Rafael, que estava conversando com Carlos no final do corredor. Ele acenou de volta com um sorriso discreto que só ela conseguiu interpretar completamente. Pela primeira vez em muito tempo, Marina estava ansiosa pelo amanhã. O café da manhã no terraço do apartamento de Rafael havia se tornado um ritual dos domingos. Marina estava sentada na poltrona de Vime, vestindo uma das camisas dele sobre o biquíni, lendo as notícias no tablet, enquanto ele preparava ovos Benedict na cozinha gourmet. O sol de março aquecia suavemente a pele dela, e o aroma do café recém-passado misturava-se com o perfume das plantas que ela havia insistido em adicionar ao ambiente. Café está pronto, Rafael anunciou aparecendo com uma bandeja. Usava apenas shorts de linho bege e estava com os cabelos bagunçados do sono, uma versão dele que só Marina conhecia. Cheiro maravilhoso. Marina fechou o tablet e se espreguiçou, observando como os olhos de Rafael a acompanharam. Mesmo depois de 6 meses juntos, ele ainda a olhava como se ela fosse uma descoberta preciosa. Eles haviam aprendido a navegar a relação com surpreendente naturalidade. No escritório, mantinham um profissionalismo absoluto, tanto que alguns colegas começaram a suspeitar que eles haviam brigado, já que eram quase formais demais um com o outro. Mas fora das 4 paredes da empresa, eram inseparáveis. Klaus ligou ontem à noite, Rafael disse, sentando-se ao lado dela. O projeto alemão superou todas as expectativas. Eles querem discutir uma expansão para outros países da América Latina. Sério? Marina sorriu, genuinamente empolgada. Isso é incrível. E tem mais. Eles sugeriram que você liderasse a equipe de análise financeira para a expansão. Seria uma promoção significativa. Marina parou com a xícara a meio caminho da boca. Uma promoção? Para liderar uma equipe? Você merece, Marina. É a profissional mais competente que conheço. Rafael pegou a mão livre dela. Mas preciso ser transparente sobre uma coisa. Com essa promoção, você não responderia mais diretamente para mim. Estaria em um nível hierárquico diferente. Como você se sente em relação a isso? Aliviado, ele admitiu. Assim podemos acabar com essa palhaçada de fingir que somos apenas colegas de trabalho. Marina riu. Não tem sido tão ruim assim. Você não sabe como é difícil manter as mãos longe de você durante 8 horas por dia. Eles foram interrompidos pelo toque do interfone. Rafael franziu o senho. Não esperavam ninguém. Deve ser engano, ele murmurou, mas levantou para atender. Rafael? Sou eu, sua mãe. Posso subir? Marina sentiu o estômago se contrair. Nos 6 meses de relacionamento, ela havia evitado cuidadosamente qualquer encontro com Helena Mendes. Rafael havia tentado algumas vezes organizar jantares familiares, mas sempre havia uma desculpa. Trabalho, viagem, indisposição. Marina, Rafael voltou ao terraço com expressão preocupada. Minha mãe quer subir. Você pode... Não. Marina se levantou, ajustando a camisa. Não vou me esconder. Se vamos levar isso a sério, preciso enfrentar sua família. Tem certeza? Ela pode não ser muito receptiva. Tenho certeza. Mas você fica do meu lado? Rafael a beijou suavemente. Sempre. 5 minutos depois, Helena Mendes entrava no apartamento carregando sacolas de compras e usando um conjunto de linho branco que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina. Parou abruptamente quando viu Marina no terraço. Ah, não sabia que você tinha companhia. Mãe, você conhece Marina? Rafael disse firmemente. Claro, a funcionária. O tom de Helena era gelado, mas educado. Ex-funcionária, Marina corrigiu suavemente. Recebi uma promoção. Helena arqueou uma sobrancelha. Que conveniente. Mãe. A voz de Rafael continha uma advertência clara. O quê?
Estou apenas observando que promoções podem acontecer por vários motivos. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. A senhora está sugerindo que minha promoção não foi por mérito? Não estou sugerindo nada, querida. Apenas comentando sobre as coincidências da vida corporativa. Rafael deu um passo à frente. Chega. Mãe, ou você trata a Marina com respeito, ou pode se retirar. Rafael! Helena pareceu chocada. Ela é apenas uma... Ela é a mulher que amo. As palavras saíram com força e clareza. E se você não consegue aceitar isso, o problema é seu, não nosso. Um silêncio pesado desceu sobre o terraço. Marina sentiu o coração parar por um momento. Era a primeira vez que Rafael dizia amo em voz alta. Helena olhou de Rafael para Marina, processando a declaração. Finalmente, suspirou profundamente. Filho, você tem certeza do que está fazendo? Mais certeza do que jamais tive de qualquer coisa. Helena estudou Marina por um longo momento. E você, Marina? Está com meu filho por amor ou por outras conveniências? Marina encontrou os olhos de Helena sem pestanejar. Senhora Mendes, posso entender sua preocupação. Qualquer mãe quereria proteger o filho, mas posso assegurar que meus sentimentos por Rafael não têm nada a ver com dinheiro ou posição social. E como posso ter certeza disso? Porque se fosse por conveniência, eu teria aceitado suas sugestões 6 meses atrás e mantido distância dele. Marina respirou fundo. Escolhi ficar porque amo seu filho. Não o empresário, não o herdeiro. O homem que faz café da manhã nos domingos, que fica nervoso quando tem que falar em público, que doa anonimamente para a caridade todas as semanas. Helena piscou, surpresa. Você sabe sobre as doações? Sei sobre muitas coisas que Rafael acha que esconde bem. Rafael sorriu pegando a mão de Marina. Ela me conhece melhor que qualquer pessoa. Helena observou o gesto, a naturalidade entre eles, a forma como se olhavam. Lentamente sua expressão foi se suavizando. Você realmente a ama, ela disse para Rafael como se estivesse chegando a essa conclusão. Com tudo que tenho. Helena suspirou novamente, mais suavemente desta vez. Marina, posso te fazer uma pergunta? Se Rafael não tivesse dinheiro, se fosse apenas um homem comum, você ainda estaria aqui? Marina não hesitou. Estaria. Na verdade, talvez fosse mais fácil. Por quê? Porque não teria que provar constantemente que mereço estar aqui. A resposta foi tão honesta e vulnerável que até Helena pareceu comovida. Ela ficou quieta por um momento. Depois se aproximou de Marina. Posso admitir algo? Marina assentiu. Talvez eu tenha sido precipitada em meus julgamentos. Helena parou em frente a Marina. Passo tanto tempo preocupada com pessoas que podem querer se aproveitar do Rafael que esqueci que ele é inteligente o suficiente para reconhecer alguém genuína. Mãe, Rafael começou. Deixe-me terminar. Helena levantou a mão. Marina, não posso dizer que aprovo completamente a situação. Vou precisar de tempo para me acostumar. Mas posso ver que vocês se importam um com o outro. Mais que isso, Rafael disse. Mãe, pretendo pedir Marina em casamento. Tanto Marina quanto Helena ficaram em choque. Marina olhou para Rafael com os olhos arregalados. Rafael, o quê? É verdade. Ele sorriu, pegando ambas as mãos dela. Não planejava anunciar assim, mas já que estamos sendo honestos... Marina Santos, você se casaria comigo? O terraço ficou completamente silencioso. Marina podia ouvir o próprio coração batendo enquanto processava o que acabara de ouvir. Você está me pedindo em casamento na frente da sua mãe? Estou pedindo em casamento na frente da mulher que precisa aceitar que você faz parte da família agora. Marina olhou para Helena, que parecia tão surpresa quanto ela, depois de volta para Rafael. Via amor genuíno em seus olhos, determinação e algo mais, uma certeza absoluta. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim. Rafael a ergueu do chão, girando-a enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando finalmente a colocou de volta no chão, Marina percebeu que Helena estava sorrindo. O primeiro sorriso genuíno que já havia recebido dela. Bem, Helena disse, enxugando discretamente os próprios olhos. Acho que preciso começar a planejar um casamento. Mãe, você não precisa... Claro que preciso. Meu único filho está se casando. Helena se aproximou de Marina e, para a surpresa de todos, a abraçou. Bem-vinda à família, querida. Peço desculpas pelo começo difícil.
Obrigada, Marina murmurou no abraço. Prometo cuidar bem dele. E eu prometo não interferir mais ou muito. Helena riu através das lágrimas. Enquanto Rafael ia buscar champanhe para comemorar, Marina ficou no terraço olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. 6 meses atrás, um botão estourado quase havia arruinado sua carreira. Hoje havia ganhado não apenas um amor verdadeiro, mas uma família. Complicada, mas real. Em que está pensando? Rafael perguntou, voltando com a garrafa. Em como a vida pode mudar completamente por causa de um pequeno acidente. Rafael riu, abraçando-a por trás. Melhor acidente da minha vida. Rafael? Ainda tem o seu blazer em casa. Pode ficar com ele. Para sempre. Marina se virou nos braços dele, observando Helena arrumando flores em um vaso, já assumindo seu papel de sogra organizadora. Acho que vou precisar dele, Marina disse sorrindo. Algo me diz que nossa vida juntos vai ser uma aventura e tanto. Rafael a beijou suavemente, enquanto o sol de domingo banhava o terraço em luz dourada, e Marina soube que algumas aventuras valiam todos os riscos do mundo.